Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre razão social e nome fantasia. Dando continuidade, então, à nossa aula, né, anterior, que nós falamos sobre marcas e patentes. E ainda falando sobre isso, porque nome fantasia também é marca, também pode ser utilizado como marca, pode ser registrado como a marca da empresa. E ainda muitas vezes isso confunde as pessoas, é um assunto que confunde inclusive os empreendedores, pessoas que têm empresa, tá? Sobre o que é razão social e o que é nome fantasia. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre o que é razão social, né? De modo bem simples, nós podemos dizer que a razão social é o nome completo e oficial da empresa. É um item obrigatório e toda empresa devidamente registrada tem que ter, ou seja, toda empresa formal que é registrada, seja ela um MEI, um Simples Nacional, precisa ter a razão social. Ele é o que será usado em documentos oficiais e também em documentos oficiais como contratos e notas fiscais, né? É importante prestar atenção porque cada pessoa jurídica ela precisa ser exclusiva. No Brasil, não pode ter nenhuma empresa com um nome igual à outra, idêntico. Pode ser até parecido, semelhante, mas não igual. Não podem haver duas empresas com o mesmo nome, né? Por isso, a escolha da razão social ela deve ser feita de, de, de um modo muito cuidadoso, certificando-se de que não haja outra pessoa jurídica, ou seja, outra empresa, né, com o mesmo nome, com o nome idêntico, havendo, então, a impossibilidade de registrar no cartório ou na junta comercial. Normalmente, um bom contador vai encaminhar a documentação toda para a junta comercial e lá eles já fazem a conferência. Então, mas, para evitar de eu voltar a documentação, porque esse processo é lento, a abertura da empresa normalmente demora em torno de 3 a 6 meses, né? A documentação formal, tanto o contrato social quanto o registro desse contrato na junta comercial. Por isso, muitas vezes, quando se tem pressa, até mesmo, por exemplo, se a empresa pretende trabalhar com o poder público, eu não posso ficar esperando, abrir a empresa e ficar esperando essa documentação vir, porque eu preciso emitir nota. Então, se eu não tenho esse registro, eu não consigo emitir nota para os meus clientes. Dessa forma, eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu preciso ter toda essa documentação organizada. Então, para evitar isso, né, já escolha um nome que não tem, senão a documentação vai voltar e vai postergar cada vez mais. Então, a razão social ela é o termo registrado sobre o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce as suas atividades. Também pode ser chamada por denominação social ou firma empresarial, também adotam esses nomes, tá? Quer dizer tudo a mesma coisa, são sinônimos. Esse termo ele pode ou não estar relacionado ao nome fantasia do empreendimento, que é aquele que mais é o nome mais conhecido, né, que os clientes usam. Ele pode estar associado ou não. Isso vai depender do proprietário da empresa. Quando você vai abrir uma empresa, é preciso preencher diversas informações sobre ela, como, por exemplo, capital social investido inicialmente, a atividade exercida pela empresa e, claro, o nome do empreendimento. Porém, nessa papelada toda, não se pede apenas o título que deve estar na boca do povo, que é a marca, né, que é o nome fantasia. Se pede também essa razão social. Existe outro campo, né, seria o nome jurídico da empresa, que é uma das principais informações que se tem dela, junto com o seu CNPJ e endereço. Então, nós temos acho que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre os enquadramentos tributários, né? Mas então, apesar de ser um termo raramente falado, a razão social não é algo banal ou de pouca importância. Eu estou frisando bastante isso porque sem isso não existe empresa formalizada, tá, pessoal? Esse será o nome que estará marcado no contrato social da empresa, nas notas fiscais que a empresa emitir, no cupom fiscal, nas escrituras, né, de propriedade, de tudo que for de propriedade da empresa, edificações, maquinários e outros documentos legais do empreendimento, além das faturas do cartão de crédito dos clientes. Então, quando a gente emite a nota e sai aquele cupomzinho, já sai ali o nome, mas não sai o nome, não sai o nome fantasia, e sim a razão social. Ou seja, a razão social é o nome que estará presente em todos os documentos principais da empresa desde a sua abertura na junta comercial ou no cartório. Pode ser algo que identifica o negócio, de fato, né? Pode ser um nome associado à marca, o nome fantasia,
Essa identidade, ela é única para cada empresa, eu já falei. Ela está protegida como propriedade intelectual e ninguém pode ter a mesma firma empresarial que a sua. E também não pode imitar, não pode ser nem igual, nem muito, muito parecido, principalmente se for do mesmo ramo. Por tudo isso, é importante escolher a razão social da empresa com cuidado, observando todos esses detalhes, né? Já que esse nome estará presente em tantos documentos. Existem algumas orientações que podem ajudar vocês a pensar em uma boa razão social para a empresa. Eu vou ler algumas, tá? Depois os slides vão ficar lá no Moodle, vocês podem acompanhar com mais cuidado. O nome ele deve estar ligado à empresa exercida deve estar ligado à atividade pode, né? Deve não. Pode estar ligado à atividade exercida pela empresa. Não necessariamente, porque é um nome que não vai estabelecer nenhum vínculo de publicidade, por exemplo, ou marketing. É um nome oficial. É melhor quando quando o nome é de fácil compreensão e assimilação. Também não vou colocar um nome em inglês ou um nome sei lá, em alemão, né? Tentem colocar algo mais acessível a todo mundo. Melhor ainda, se ao menos em parte o termo de origem é o nome fantasia da empresa, né? Seja semelhante, lembre ou de origem. Ele tem que ser único e não pode ficar muito parecido com o nome e não ficar muito parecido com o nome fantasia ou a razão social de outras empresas. Um exemplo bem interessante, né? Mas não de razão social, mas de nome fantasia, que é o da Cacau Show e Brasil Cacau, né? São nomes bem tem o nome do Cacau ali, as lojas são muito parecidas, me ocorreu agora, de fato, é algo a se pensar. Mas não tem a ver com contexto aqui, porque a gente está falando de razão social, tá? De preferência para nomes não muito longos, e a razão social ela pode ser até as iniciais do dono do negócio, pode ser as iniciais, às vezes pode ser o sobrenome, muitas pessoas utilizam sobrenome, né? Pode constar um termo ligado à área de atuação, como comércio, marketing, internet. O nome da razão social da Coca-Cola, por exemplo, é Coca-Cola In Company. Deve obrigatoriamente trazer o tipo de constituição legal, né? Se ele é um MEI, se ele é uma microempresa ou um EPP, que é uma empresa de pequeno porte, ou uma sociedade limitada, ou até uma sociedade anônima, que é uma empresa de capital aberto, nós vamos ver em seguida. Em geral, ele é composto de 3 partes. Então, né? A primeira é uma nomeação, é o nome, seguida do ramo de atividade e do enquadramento tributário da empresa. Então, fica assim: o nome, mais o ramo de atividade, tá aqui, ó, nome, mais o ramo de atividade, mais o enquadramento tributário. Então, vamos ver alguns tipos de enquadramentos tributários que existem no Brasil. Nós temos a limitada, né, que é muito difundida, muito conhecida, que é utilizada quando há um número definido de sócios. Ou seja, se eu abro a empresa com 2, 3, 4 sócios, seja quantos for, mas que esse número é definido, ela é limitada, ninguém mais entra, né? Depois eu tenho a SA, que é a Sociedade Anônima, que ela é utilizada para empresas de capital aberto. Depois, que vende ações, né, na Bolsa de Valores. Então, esse tipo de empresa é a Sociedade Anônima, porque existem muitas e muitas, muitas... A empresa é dividida em milhares de frações de ações, que são comercializadas, vendidas no mercado, e é um número... A sociedade é anônima, de tantas pessoas, né, se estabeleceu isso. O EPP, que é a forma abreviada de empresa de pequeno porte, ME, que é a abreviação de microempresa, e MEI. O MEI é um detalhe bem interessante ali, que o MEI, na verdade, ele registra o CPF da pessoa, como CNPJ. E o faturamento é de até 60 mil, aqui dá 60 mil, porque esse slide aqui eu fiz já há algum tempo, mas nesse ano é 85 mil reais, ele vai sofrendo um ajuste anual. Então, até 85 mil reais ao ano, a empresa pode configurar MEI. Mais que isso, ela precisa obrigatoriamente mudar para pequena empresa ou microempresa para alguma outra configuração de enquadramento tributário, devido à sua renda, né, à sua lucratividade. Bom, não é a lucratividade, nem é a palavra, né, pessoal? Devido à sua arrecadação total no período que é um ano. Lembre-se, né, o nome jurídico é algo único, portanto, se já houver alguma empresa registrada com a sua ideia, você terá que pensar em um novo nome. Por isso, já formule uma lista com todos os termos que achar interessante para o seu negócio e vá arriscando aqueles que já foram usados, né, para vocês não terem
né, que criar expectativa em cima de um nome único e depois ter que refazer ele. Nome fantasia. O nome fantasia, então, né, se a razão social é o nome oficial, o que é o nome fantasia, né? Ele pode ser entendido como apelido, digamos assim, entre aspas, o nome pelo qual seus clientes o reconhecerão e reconhecerão também os seus produtos e a empresa. O nome fantasia ele pode ser mencionado no contrato social da empresa, porém ele só estará protegido de fato, né, como propriedade intelectual se ele for registrado junto ao INPE, que nós já conversamos na aula passada de marcas e patentes, né? Que é ou outros órgãos e registros de marcas e patentes. No Brasil, pode ser, por exemplo, um cartório, mas esse registro em cartório ele não vai garantir, por exemplo, uma abrangência nacional da marca de vocês. Então, o ideal sempre é procurar órgãos de abrangência nacional para que vocês estejam, de fato, bem protegidos, com a marca registrada e assegurada. No momento de abrir uma empresa, o empreendedor ele precisa ter várias informações sobre ela. É ou não é verdade? Vocês estão vendo isso na disciplina, agora no momento de fazer o plano de negócios, né? E também os exercícios de modelagem de negócio que nós fizemos de Business Model Canvas e Design Thinking. Depois de definida a razão social, existe a inclusão do nome fantasia. É o nome popular da empresa, como é conhecida e memorizada pelo público. Também conhecido como nome comercial, ou nome de marca, ou nome de fachada da empresa. O registro de uma marca ou patente é possível ser alterado com mais facilidade. Ele é incluído na hora do registro da empresa ou depois com o certificado digital. Então, se vocês ainda vão registrar a empresa, ainda não tem o nome fantasia, o nome que vai na fachada, né, a marca da empresa de vocês, vocês podem registrar de qualquer forma e incluí-la depois através do certificado digital da Receita Federal, tá? Esse normalmente toda empresa tem que ter, toda empresa que é registrada tem que ter que é informal, né, que é registrada, ela precisa ter uma certificação digital para emitir nota fiscal, tá? Então, isso vocês vão ter que acabar fazendo com todos as pessoas que têm empresa e vão emitir nota fiscal, precisam fazer isso, tá? E, na verdade, no Brasil, eu até não sei informar corretamente o prazo para vocês, mas está vigente, né, uma legislação de enquadramento de todas as empresas que elas precisam emitir cupom fiscal. Seja um armazém, seja qualquer empresa constituída, formalizada, ela precisa emitir cupom fiscal, tá? Então, isso é uma exigência da Receita Federal para que haja controle e seguridade também dos próprios clientes, né? De obterem a nota fiscal dos produtos que estão comprando, como uma forma de segurança e de garantia. Como escolher um nome fantasia, então? Essa é uma das decisões mais importantes antes de abrir o negócio, né? Porque é a cara, é a fachada, é o principal, é o que vai chamar mais a atenção dos clientes. Então, precisa ser muito bem escolhido, ele precisa estar diretamente associado à atividade fim da empresa. No momento em que a razão social, eu não tenho essa obrigatoriedade de representar a empresa em si, a essência da empresa na razão social, no nome fantasia eu preciso fazer isso. Então, vamos considerar alguns aspectos, né, como despertar o interesse e a curiosidade do público-alvo para adquirirem os produtos, né, ou serviços que vocês estão comercializando. Além disso, procurar alinhar o posicionamento de mercado à identidade visual, certo? Posicionamento de mercado tem muito a ver com a questão estratégica. Com o posicionamento estratégico da empresa de vocês no mercado em que vocês estão atuando. Por exemplo, um salão de beleza, que vocês, digamos que alguém vai fazer um salão de, ninguém vai fazer, né, a princípio, né, pelos trabalhos que nós vimos ali, ninguém vai fazer um salão de beleza. Mas um salão de beleza, ele é um mercado específico, dentro do comércio de Santana do Livramento, certo? Nesse contexto, pessoal, eu tive que fazer uma pausa aqui, pessoal. Mas retomando, então, por exemplo, se vocês fossem abrir um salão de beleza, tá? Ou um açougue, digamos assim. Primeiro eu vou fazer o exemplo do salão de beleza para não confundir. Vocês vão abrir um salão de beleza e esses salões de beleza, todos que nós temos na nossa cidade, eles ficam dentro do comércio de Santana do Livramento. Seja num bairro, seja no centro, é no comércio, é ou não é? Bom, dentro desse comércio nós temos setores.
os salões de beleza e as barbearias, elas integram o mesmo setor e elas competem entre si, certo? Isso nós estamos trabalhando na disciplina de competitividade. Eu vou até fazer propaganda quem quiser fazer. Quem quiser fazer essa disciplina. Não vai ter agora no próximo semestre, né? Mas quando tiver. Nós trabalhamos a teoria de Michael Porter da vantagem competitiva. E ele prevê que os mercados, que as empresas, né, elas precisam se posicionar estrategicamente junto à concorrência. Conhecer a concorrência, conhecer aspectos específicos dessa concorrência, ao mesmo tempo ter um autoconhecimento de si e entender qual é o posicionamento dessa empresa no mercado, no setor que ela compõe dentro do comércio de Santana Livramento, digamos assim. E isso vai valer para todas as empresas, vai valer para salão de beleza, vai valer para posto de gasolina, vai valer para açougue, que eu tinha falado com vocês, né? Mesma coisa, vai valer para os supermercados, vai valer para as lojas que trabalham com roupas, né, vestuário, e vai valer para as lojas que trabalham com sapato. Vai valer para as lojas que trabalham com cosmético, vai valer para clínicas de veterinárias, pet shops, tá? Então, todo mundo está concorrendo, né? É um mercado concorrencial que existe, todos são concorrentes entre si, mas a concorrência se torna muito mais acirrada dentro do setor específico. Porque aí eu estou competindo diretamente com o salão de beleza da esquina, com o salão de beleza do centro, com o salão de beleza do bairro. Eu estou concorrendo diretamente com eles. Estou disputando fatias de mercado, estou disputando clientela com esses salões de beleza. E aí eu vou ter que estabelecer esse posicionamento de mercado que nós estamos trabalhando nesse slide, nessa ideia, né? Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou me posicionar diante do meu concorrente? Eu vou concorrer com ele por meio de qualificação, vou buscar cursos que eu aprenda mais, que eu me aprofunde mais em diversas técnicas, então eu vou chamar a atenção dos meus clientes por causa disso? Ou eu vou fazer uma concorrência por meio de preço? E aí, por meio de preço, que nós chamamos de vantagem de custo, de acordo com a teoria do Porter, vocês vão tentar colocar o preço mais baixo possível para poder atrair os clientes de vocês pelo preço. E isso a gente chama de estratégia competitiva por vantagem de custo ou liderança de custo. E a diferenciação vai ser vocês, por exemplo, fazerem cursos diferentes, trazerem coisas diferentes. Vai ser uma estratégia de diferenciação. Isso aí vocês vão ter que escolher, vão ter que definir a partir do quê? A partir das condições que vocês têm enquanto empresa, de autoconhecimento, como eu já havia falado, mas também de considerar o que os concorrentes de vocês estão fazendo. Então, ninguém está sozinho, não é um oceano onde eu estou num barco e não tenho mais ninguém para dividir o espaço comigo. Eu estou, ao contrário, né? Eu estou ali numa ilha, ela está lotada de gente, e cada um está competindo um com o outro. Então, é necessário ter esse olhar também quando vocês forem montar um negócio. É muito interessante, nós já vimos as 10 características empreendedoras, tem todo o entusiasmo, tem todo essa euforia, né, do empreendedor, própria do empreendedor. Esse entusiasmo, essa é a palavra, entusiasmo próprio do empreendedor. Mas também é necessário estar atento a esses detalhes de mercado que vão regular, muitas vezes, quem compra de vocês. Quanto dinheiro as pessoas estão dispostas a gastar no negócio de vocês? Isso vai depender das outras empresas. O que vai fazer o cliente comprar de vocês e não do outro, do vizinho, do concorrente? Isso são questões de mercado que também precisam ser analisadas. Tá bom, pessoal? Também, né, eu coloquei aqui algumas dicas que podem ajudar vocês a escolher o nome fantasia. Procure um nome fácil de ser memorizado. Tá? Que se diferencie dos concorrentes, seja pronunciável e facilmente escrito, que chame a atenção transmitindo atributos e valores da empresa, evite falsos cognatos, né, interpretações negativas, por exemplo, a empresa é de uma coisa, mas aí ela escreve o nome é outra, remete a outra coisa, e isso é um erro, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, quando eu abri a minha empresa, ela se chamava Sonho de Criança, e a fachada era toda rosa, era um rosinha claro, e a fachada em si, onde estava a placa, né,
ela era um rosa um pouco mais escuro com lilás. E tinha o logo, era um menininho, e dizia sonho de criança. E essa marca, esse nome da minha empresa, não deu muito certo no início. Na verdade, não deu muito certo nunca, até a gente trocar. Porque as pessoas achavam que ou era uma loja de roupa de criança, ou era uma loja de decoração de festas infantis, mas eles não associavam com doces. E isso foi um grande problema. Mas aí, depois com o tempo, né, a gente foi entendendo isso, foi percebendo isso, né, percebendo o que as pessoas queriam a partir do nome da empresa, que elas achavam que era aquele negócio. Muitas vezes as pessoas não entravam no negócio porque não sabiam o que era, achavam que era uma coisa e não era, era outra, e nos diziam isso. Então a gente ouvia muito isso. E aí a gente acabou trocando, né, 4 anos depois, 2011, 12, 13, 14, 15. 4 anos depois, nós trocamos de sonho de criança, trocamos para Lisboa. Doces de Pelotas, que aí associou muito mais, porque os doces de Pelotas vêm de Portugal, dos doces portugueses, então tem um contexto histórico, e então ficou muito mais associativo ao, de fato, ao que nós vendemos, a como nós trabalhamos. Certo? Então é um exemplo de algo real que aconteceu, tá, pessoal? Por isso esses falsos cognatos, esses nomes que não remetem ao que de fato a empresa trabalha. E também interpretações negativas, né? A mesma situação. Pense grande, pessoal, pense em grande. Alguns nomes que incluem bairros ou cidades podem dificultar a expansão. Escolher nomes muito pessoais podem dificultar a entrada de novos sócios, tá? Se vocês colocarem assim, ó, Fulanas Bar. Tem muito isso, né, pessoal? Ciclano boliche, ou como é que é o nome daquelas quadras poliesportivas, aquelas quadras de futebol? Como é que é o nome daquelas quadras de futebol, Miguel? Ah, Society. Society do João. Nomes assim dificultou a entrada de novos sócios, né? Porque o nome está muito associado à personificação do seu dono. Então, pode criar problemas para vocês no momento em que queiram expandir. Como escolher o nome fantasia da minha empresa? Antes de tudo, faça uma pesquisa junto aos órgãos oficiais, tá? Que tá da sua cidade, mas aos órgãos oficiais. Verifique se o nome pretendido já é usado por alguém. O ideal é fazer uma lista dos nomes possíveis e depois averiguar esses pormenores. Evite nomes parecidos a marcas famosas, já consolidadas, bem como de difícil pronúncia ou escrita. Foi aquilo que eu falei para vocês, nada de inglês. Se é no Brasil, eu tentei fazer algo muito mais ligado à língua portuguesa, né? Que seja mais fácil das pessoas entenderem. O nome fantasia, sobretudo, precisa ser de fácil memorização. Afinal, você quer que a sua empresa seja a primeira a ser lembrada, não é mesmo? Então tá, pessoal. Ali eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, né? De algumas indústrias que não são reconhecidas pelo próprio nome ou são. Como, por exemplo, o Banco Itaú se chama Itaú Unibanco Banco Múltiplo SA. A Coca-Cola é Coca-Cola Indústrias Limitada. E a Vivo é Telefônica Brasil SA. Tá? São alguns exemplos, né, de nomes fantasias e razões sociais que existem. Certo, pessoal? Era isso por hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.